Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos. Amém? Shalom, shalom. Peguem a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo de número 12. Nós estamos em carreirinha. Nós estamos agora no Salmo. Salva-nos, Senhor. Porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele que, para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte. Quanto mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém? A gravidade desse salmo nos dá um alerta muito grande, uma percepção nítida de que o salmista está denunciando e vivendo coisas seríssimas. Eu destaquei pelo menos 5 pontos até a salvação, completando o 6º ponto desse poderoso salmo. O primeiro ponto é a falsidade que é visível no salmo. Agora, há uma coisa que não combina, é a igreja e a falsidade. Então, uma coisa que o Senhor não concorda, e não há espaço no ambiente em que a glória de Deus é derramada, ou em que a glória de Deus é mencionada. Não há espaço para a falsidade. Não há como nenhum sentimento ser fingido. Amém? E a gente vê o Salmo 12 denunciando com todas as letras. Não é uma denúncia meio que mascarada, ou talvez um pouco mais tímida. Não. Uma denúncia descarada, deslavada. Uma denúncia como quem põe o dedo na ferida, diz: é falso. Ou é diante da falsidade que vocês convivem ou se relacionam. Falsidade. Segundo ponto, a opressão. A denúncia clara sobre a opressão. A menção dessa palavra não cabe, como a falsidade não cabe dentro da igreja. Não cabe dentro daqueles que estão indo ao céu, daqueles que estão na estrada do céu. Como é possível alguém simplesmente oprimir o outro? Como é possível o patrão oprimir o funcionário, ou o pai oprimir o filho ser oprimido pelo vizinho, ou pela igreja, ou pela liderança? Aonde isso cabe? Opressão. O que é opressão? Como é a definição da opressão, para que fique bem claro
e não seja levado para um outro sentido. A opressão é quando alguém diz: eu faço isso aqui segundo a sua ordem, mas a pessoa diz assim: eu não só não quero que você faça isso, e aí dobra o castigo e a punição, e se você conseguir atingir o dobro do castigo e da punição, você também não é dado por obediente. É um exemplo claro e bíblico. Saul, quando queria oprimir o jovem Davi: você vai casar com a minha filha, é o trato, eu preciso de 200 prepúcios dos filisteus, eu preciso de 200 partes íntimas do filisteu. É uma missão impossível. Amém, igreja? Mas Davi era de Deus, e Deus fez Davi dobrar a aposta, e prevaleceu na quantidade exigida por Saul. Mas e Saul? Ele conseguiu se dar satisfeito? Não. Por quê? Porque ele era opressor. Então a opressão é quando se põe uma meta e a sua meta não é suficiente. Por quê? Porque a sede daquele que exigiu já beira a opressão. Terceiro ponto: a bajulação. Quem oprime geralmente se alimenta da bajulação. Quem oprime se alimenta do elogio, da lisonja, e ele não consegue lidar muito bem com quem não lisonjeia, com quem não bajula. O ego dele tem que ser inflado o tempo inteiro, o ego dela tem que ser inflada o tempo inteiro. Por quê? Por quê? Porque ele é opressor, ele trabalha com falsidade, ela trabalha com falsidade, e ele gosta de bajulação. Pastor, mas o elogio é tão bom. Se o provérbio diz que aquele que lisonjeia com seus lábios o seu próximo é como quem arma ciladas a ele, como que eu posso dizer o contrário que é bom? A bajulação ou a lisonja. Quarto ponto: a soberba. Olha o requisito: começa na falsidade, se dá a opressão, a bajulação e a soberba. Parece que a gente está descrevendo Saul, sim ou não? Parece que a gente está olhando e vendo Saul sendo descrito diante dos nossos olhos. No poderoso nome de Jesus, que isso não esteja dentro de nós. No glorioso nome de Jesus, que isso seja expurgado de dentro de nós. Que esse cenário aqui que preparamos para adorar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o Senhor, seja limpo desse tipo de situação, desse tipo de comportamento, ou sentimento, ou ressentimento, ou que seja. Que isso não esteja no meio de nós, que isso não esteja entre nós, que isso não seja possível estar dentro do nosso coração, nossa alma. Por quê? Porque a gente está lutando para a salvação, pela salvação. No nome de Jesus, se você identificar algo parecido ou algo similar a isso, você se desfaça disso, se desvencilhe disso. Quinto, a mentira. Quinto, a mentira. Ele é mentiroso. Saul, ele era mentiroso. Ele não conseguia, a verdade desmascarava ele. A verdade desmascara o sujeito que consegue entrelaçar nesse comportamento. Então, ele precisa respaldar ou ser respaldado pela mentira. E ele trabalha com a mentira. E para fechar o sexto ponto, por fim, o Senhor envia a salvação a Davi.
envia a salvação ao salmista, envia a salvação ao seu povo. Nos últimos versículos, o Senhor vai fechar dizendo: eu salvarei o meu povo. Eu não salvarei o ímpio, o injusto, mas eu salvarei o meu povo. Então, no poderoso nome de Jesus, vamos abrir essa reunião, vamos abrir essa hora, se fazendo e se desprendendo de tudo isso, como temos denunciado aqui desde a leitura do primeiro salmo até agora. O salmo discorre em dois comportamentos. Todos os salmos, ou você é o perseguido, ou você é o perseguidor. Não tem para onde ir. Não, eu sou meio termo. Não, ou você persegue, ou você é perseguido. Por favor, no poderoso nome de Jesus, saia desse rol de perseguidor e permaneça no rol de perseguido. Por quê? Porque o Senhor vai salvar o perseguido. Ele não vai livrar o perseguidor, Ele não vai salvar o perseguidor, mas Ele vai salvar o perseguido. Por isso que é importante a gente continuar simples, humilde, recebendo de Deus, percebendo em Deus e não reagindo no sentido de perseguição. Se Ele quer resposta, Ele quer resposta à altura, de acordo com o que Deus colocar na boca e no teu coração. Mas, se você quiser fazer a máquina ao contrário, que é agora se dar para o perseguidor, você vai fugir da direção de Deus, da orientação de Deus, e possivelmente vai perder a salvação. Então, não perca o foco. Continue aí, como perseguido. Deixa que já o Senhor se manifestará. Deixa que já o Senhor operará. Os últimos versículos 6, 7 e 8. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata, refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. O Senhor vai livrar. Não, é que eu estou escutando piadinha, eu estou escutando isso. Eles perceberam que Deus é na tua vida, que o Senhor é contigo. Eles estão irados. Por que em você há esse brilho? Por que em nós há esse brilho? Por que na igreja há esse brilho? Por que os caminhos se abriram? Por que você chegou até aqui? Como você chegou até aqui? Quem te trouxe até aqui, no meu lugar, na minha casa, na minha reunião, no meu, onde eu sou rei, ou onde eu mando até agora? Era o comportamento de Saul. Amém? Saul tinha isso. Por que Davi estava lá? Davi era uma ameaça. Talvez você não percebeu, mas talvez essa pessoa te veja como ameaça. E a igreja é uma ameaça ao inferno. Diga glória a Deus. A igreja é uma ameaça ao inferno e todos aqueles que trabalham para o inferno. E não tem nada o que a gente possa fazer contra isso. Vai continuar assim. Quem é filho do diabo vai perseguir quem é filho de Deus, e quem está com a luz vai ser perseguido, porque quem tem trevas persegue. E é assim que funciona. Se acostume, porque o cristianismo é isso, a vida com Deus é isso. Por isso que eliminaram o nosso Cristo, só que Ele ressurgiu dentre os mortos, abrindo um caminho de salvação, nos dando a trilha do céu, e é para lá que nós iremos. Glória a Deus, para louvor e adoração do nome de Deus. Versículo 8: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vistos filhos dos homens são exaltados. Tem gente que tem a exaltação como dádiva de Deus. Não, se eu fui elevado, então Deus aprova. Judas também foi elevado. Amém, igreja? Saul também foi ungido. Amém, igreja? Muitos que se tornaram o diabo no final também foram ungidos por Deus, também foram elevados por Deus. Então,
eles se trilham um caminho e acreditam que a aprovação de Deus vai vindo com a sua exaltação. Eu lembro da exaltação de Naamã. Quem lembra disso? Chegou para a mulher dele e falou: pronto, está confirmado. De ninguém foi chamado para o jantar, rainha, só eu. Ele olhou e falou: eu estou bem. Eu estou bem. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso e poderoso é o Senhor. A Ti o louvor, a Ti a honra, a Ti, ó Deus, a glória, o domínio. A Ti, Senhor, atribuímos essa hora, a Ti atribuímos esse dia. A Ti, Senhor, suplicamos que a Sua mão poderosa, o Seu braço poderoso, venha trazer a salvação a essa que sofre perseguição. A angústia dessa casa, a angústia desse homem, a angústia dessa mulher, o sofrimento, as palavras de depreciação, as palavras diminutivas, as palavras, ó Deus, de injúrias, as palavras de declarações, as mentiras, as calúnias, aquilo, ó Deus, que se colocaram por defesa contra essa casa, contra essa menina, contra esse menino, contra esse homem.